No livro de Josué, capítulo de número 6, versos de 1 ao verso de número 5. Maravilha! Deus faz presente no nosso meio, e aonde Ele está, algo de maravilhoso acontece. Amém? Josué 6, do verso 1 ao verso 5, que diz assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrado por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo a voz do sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente em si. Amém? Oremos ao Senhor. Eterno Deus, neste momento irei ministrar a tua santa e poderosa palavra. Importa que eu diminua e o Senhor cresça. Importa, meu Pai querido, que nessa noite essa mensagem possa entrar dentro dos nossos corações e fazer morada. Que a nossa mente venha a ser transformada na mente de Cristo. E que essa metanoia venha acontecer de uma forma sobrenatural. Que nós venhamos, meu Pai querido, estar agora com nossos corações abertos para receber. E que essa palavra, como uma espada aguda, possa entrar dentro da nossa alma e nosso espírito e fazer morada. Colocai seus anjos poderosos ao nosso redor. Espírito Santo, faça a sua obra, pois tu é o dono desta obra, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. É que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Glorificando ao Senhor, podeis assentar. Maravilha. O tema da mensagem de hoje é conselhos para vencer as batalhas. Diga comigo, conselhos para vencer as batalhas. A vida de um cristão, ela é feita de batalhas, de lutas. Essa história que falaram, pode ser que tenha falado para você que aceitar Cristo, que vai ser tudo bom, muito bom neste mundo, não é a realidade. A verdade é que quando nós aceitamos a comissão de caminhar com Cristo, nós arrumamos briga diretamente com Satanás e os seus demônios. E a partir de então nós vivemos uma vida de batalhas, de guerras, e se permanecermos firmes, certamente venceremos todas elas. Então nós temos batalhas muitas vezes na nossa vida financeira, batalha no meio da nossa família, alguma crise conjugal, batalhas às vezes na nossa profissão, na nossa vida profissional. Certo é, meus irmãos, que no caminhar sempre nós temos batalhas a serem resolvidas. Às vezes é uma doença que nós fomos acometidos, às vezes é uma doença acerca da vida de alguém bem próximo a nós, de um familiar. E como enfrentar tudo isso? Como passar por tudo isso? Quais são as estratégias de Deus para a gente enfrentar? Quando éramos do mundo, quando não tínhamos ainda consciência de Jesus Cristo, resolvíamos com a nossa própria mão, com o nosso próprio braço. Ou, deixa que eu resolvo isso, esse é do meu jeito, e vai ser assim ou vai ser assado. Mas a partir do momento que nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, a nossa vida muda por completo. E as lutas e as estratégias que nós devemos enfrentá-las, agora não são obras das nossas próprias mãos, mas tem que ser pela ação do Espírito Santo de Deus. Nós só conseguiremos vencer as batalhas da nossa vida se nós compreendermos isso. Só teremos as vitórias em nossas vidas se nós sabermos que quem está na nossa frente não é qualquer homem, não é o pastor Alcova, não é o presbítero Cavalieri, mas quem está na nossa frente é o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nada melhor para que aprendermos sobre as estratégias de Deus é nós conhecermos os personagens bíblicos e como eles tiveram as suas vitórias. Então, nesta noite, eu quero falar sobre um guerreiro de Deus,
sobre um homem a qual eu tenho toda a reverência, um homem temente a Deus, um homem que assumiu um compromisso que poucos assumiriam. Esse homem se chama Josué. Josué foi um homem a qual foi comissionado por Deus para assumir nada mais, nada menos do que Moisés. Moisés morreu, alguém precisava estar à frente daquele povo, mais de 2 milhões de homens, fora mulheres e crianças. Havia uma promessa de Deus, que eles haveriam de herdar a terra prometida, a Canaã. Só que os pais deste povo morreram no deserto porque pecaram contra Deus. Foram 40 anos no deserto. Moisés morre e Josué se vê na frente do povo. Ah, meus irmãos, imagine para Josué, vendo Moisés ter passado o que passou com aquele povo duro de coração. E ele assume naquele instante esse compromisso dado por Deus, que ele teria que levar este povo até Canaã. Só que na caminhada, ele teria que passar por muitos e muitos povos iníquos. Povos de um poderio bélico muito grande, cidades fortificadas, lugares terríveis. Mas nesse instante, abra comigo lá em Josué, capítulo de número 1. Leia comigo o verso de número 5 até o verso de número 7, que diz assim: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Verso 7, então somente esforça-te e tem de muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Josué, eu sou contigo, não temas, não te espante, esforça-te e tem de bom ânimo. Para nós vencermos as batalhas das nossas vidas, nós temos que compreender que quem está conosco é o nosso Deus Todo-Poderoso. E Ele tem falado para nós: esforça-te e tem de bom ânimo na sua caminhada, porque é o Deus Todo-Poderoso que está contigo. Para que temer as batalhas? Para que temer os dias difíceis? Se é o Senhor que está conosco, Criador dos céus e da terra, que fez tudo para louvor da tua glória. Por que temer? Então o que Deus fala para nós vencermos as batalhas, primeiro nós temos que nos esforçar para isso. E ter bom ânimo. Duro é quando nós somos acometidos de algum problema e temos que enfrentar aquela batalha e nós nos desanimamos. Ou estamos rodeados de pessoas que, infelizmente, nos desanimam. É ou não é difícil? Estar numa situação complicada e a pessoa fala: olha, essa doença o meu vizinho teve há 2 anos atrás e morreu. Então nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos fracassar nessa caminhada, nesse início de caminhada de batalha, que nós não podemos, irmãos, nos ser acometidos de uma fraqueza, sermos acometidos de alguma situação que nos desanime. Então, primeiro, para nós vencermos as batalhas da nossa vida, nós temos que ser como Josué e ouvir a voz de Deus e compreender que nós somos do Senhor. Amém, meus irmãos? Segundo, só que para chegar até Canaã, como eu falei, tinha que passar por vários lugares. E a cidade, meus irmãos, eles tinham que passar pelo Jordão para chegar até a cidade chamada
Jericó. A primeira povo ao qual devia ser destruído e ser tomado posse da cidade chamava-se Jericó. Agora preste atenção. Para chegar até Jericó existia o Jordão, o rio Jordão. Como passar pelo rio Jordão? Com milhares de homens e mulheres, como passar pelo rio Jordão? Não teria barco suficiente para atravessar. Somente os mais valentes conseguiriam ir a nado, mas a grande maioria não conseguiria. E Deus chega para Josué e fala assim: Josué, santifica-se e santifica o povo, porque maravilhas farei no meio de vós. Amém? Olha o que o Senhor falou, Josué, capítulo número 3, verso de número 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Preste atenção. Para vencermos as batalhas da nossa vida, é necessário nós nos santificarmos perante Deus. Termos uma vida no altar com Deus. Ter vida de oração, de consagração, de jejum, de testemunho de vida para com Deus. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós queremos ter as vitórias, mas não queremos ter compromisso com Deus. Queremos que o Senhor entre com providência na nossa vida e que milagres aconteçam, mas a gente não está nem aí para Deus. Procuramos recursos em tudo e em todos e se esquecemos do Senhor. Se temos enfrentado problemas na nossa vida, o primeiro que nós devemos procurar é o nosso Deus e nos consagrarmos para Ele. A situação era difícil. O primeiro obstáculo, nada mais, nada menos do que um rio chamado Jordão. E aquele povo assumiu o compromisso naquele instante de se consagrar a Deus. E o milagre aconteceu. Os sacerdotes foram na frente com a arca, e quando eles pisaram os seus pés no rio, o rio se abriu. E passou todo o povo a seco do outro lado. Você pode glorificar a Deus? Santificar para Deus. Santidade significa separar-se. Não ser influenciado. Se eu e você nós queremos vencer na vida, é necessário ter um compromisso com Deus. Ter uma vida com Deus. E o Senhor falou para assim, Josué: vá até o meio do Jordão e recolha 12 pedras, simbolizando a cada tribo de Israel, e faça um memorial para mim. Sabe por que Deus falou para Josué fazer isso? Para que fosse lembrado por toda a eternidade que o povo passou pelo rio Jordão. Sabe o que eu aprendo com isso? Que na nossa caminhada, para nós conseguirmos vencer as batalhas da nossa vida, as guerras, nós não podemos esquecer do que Deus tem feito por nós. A gente tem um hábito muito mau. Nós somos extremamente ingratos com Deus. Porque de repente nós somos acometidos de algum problema muito sério e a gente já vem falando com Deus que Deus se esqueceu de nós, que Ele não tem feito nada por nós, mas nós nos esquecemos do que Deus tem feito desde a nossa infância, desde quando nós saímos do ventre da nossa mãe. Às vezes é uma crise existencial, às vezes é uma rebeldia temporária, que a gente acaba sendo acometido e se revoltamos contra Deus, contra a igreja, contra o irmão. Ninguém presta, todo mundo é ruim, que Deus não olha para mim, Deus só olha para o outro, só o outro tem vitória, eu não tenho nada. Deus quer que nós façamos de cada vitória na nossa vida um memorial dentro do nosso coração, para a gente não se esquecer do que Deus tem feito para nós, meus irmãos. Nós somos ingratos com Deus. A gente reclama do dia chamado hoje, mas nós nos esquecemos que o Senhor tem feito para nós durante toda a nossa vida. Se eu e você nós ficamos chateados e magoados quando alguma pessoa a qual nós nos ajudamos acaba
reclamando de nós ou não levando em consideração aquilo que nós tivermos, porventura tenhamos feito para essa pessoa, a gente não fica chateado? Ficamos ou não ficamos com a ingratidão? Agora imagine Deus, meu irmão, tanto que fez por nós, e é só reclamação. Se está chovendo, porque está chovendo. Se está sol, porque está sol. Se tem ovo para comer, porque é só ovo. Se tem bife, porque é só carne. Se está com carro, é o trânsito. Se está de ônibus, é muito cheio. Nós reclamamos de tudo e de todos. Deus fala nessa noite para nós nós não podemos esquecer do que Ele tem feito por nós. Até porque as batalhas muitas vezes estamos enfrentando um dia chamado hoje, é para o nosso aprendizado, é para o nosso crescimento. Amém? Amém? Deus fala para Josué: Josué, envia 2 espias para Jericó, para saber como é por dentro Jericó, como é essa fortaleza. Meus irmãos, a cidade era extremamente fortificada. Só de muro eram 6 metros de largura de muro. Existiam famílias que moravam nas muralhas. Como enfrentar um povo como esse? Uma cidade fortificada como essa? Josué envia 2 espias. Se nós queremos ter vitória em nossas vidas, em nossas batalhas, nós precisamos planejar e investigar as ações daqueles que são ou se tornam os nossos inimigos. E o nosso inimigo é Satanás e seus demônios. Nós temos que pedir conselhos a Deus antes de enfrentar qualquer batalha. Ou você toma a decisão na cabeça e já vai fazendo? Tomei a decisão de fazer tal coisa e põe na cabeça de fazer. Tomei a decisão de abrir um negócio, não pede conselho para ninguém e abre o seu negócio. Como você é? Como é seu ímpeto? Você tomou a decisão, já faz sem pedir conselho para ninguém e muito menos para Deus. Aí se dá mal na história, acaba colocando um burro nas águas, como diz o ditado, e aí você culpa a Deus. Para que nós tenhamos a vitória, é necessário nós investigarmos o outro lado da história. Acerca de relacionamentos é assim. Eu tenho que conhecer primeiro a outra pessoa, a família da outra pessoa, para saber um compromisso de ficar firme, noivar e casar com essa pessoa. Ou qualquer pessoa que você ache na rua aí, você vai casar. Ai, pastor, fulano é tão bonitinho, é tão bonzinho, mas ele bate na mãe. Casa com ele. Coitado da mãe. Não, livramento para a mãe, né? Porque agora quem vai apanhar é ela. Então a gente tem que saber o outro lado da história, meus irmãos. A gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque depois que foi, já era. Depois que tomamos as decisões sem pedir orientação de Deus, assuma as devidas consequências. E não reclame de Deus e nem de nenhum irmão. Eu tenho que conhecer. No trabalho, você quer abrir um negócio próprio? Pesquise antes. Se aperfeiçoe, seja bom naquilo que você faça. Eu tenho sim a vontade que a minha empresa, junto com os irmãos que lá trabalham, que nós sejamos uma das melhores empresas do país. Mas para isso nós precisamos nos aperfeiçoar, nós precisamos ser bom naquilo que nós fazemos e sermos corretos em tudo. Aí tu reclama que nada dá certo na sua vida profissional, mas você não pesquisa nada, não estuda. Os irmãos passam 4, 5 anos estudando até meia-noite para trabalhar no outro dia pela manhã, se esforçando. Aí vem um camaradinha que acha que da noite para o dia ele pode fazer, porque Deus é com ele.
Tudo bem, Deus é contigo, mas esforça-te e tem de bom ânimo e faça a sua parte. Tem que fazer, não tem como. Ah, pastor, eu quero ser juiz. Pois bem, então vai estudar para você ser um bom advogado, para depois fazer um curso para promotoria, para depois ser um juiz. Há uma vida toda pela frente de aprendizado, de estudo, de esforço. Por que então só ímpio que é juiz? Porque os crentes não querem estudar. Simples. Aí a grande maioria não serve a Deus por quê? Porque foram ensinados durante muitos anos dentro das igrejas que estudar não é de Deus. Sabiam disso? Não estuda não, é do capeta. Aí se tornou tudo aquela bênção. Estratégia. Deus é o Deus que nos permite nós fazermos estratégias e reconhecermos o outro lado da moeda, para aí sim, com a vontade de Deus, ir à frente. Amém? Chegando na cidade, os espias, eles encontraram uma prostituta chamada Raabe, que os ajudou. Todo mundo ficou sabendo na cidade que tinha 2 espias israelitas, e eles queriam saber onde estava, mas aquela mulher, ela acolheu os 2 espias. E ela chega para os espias e fala o seguinte: olha, pode ficar tranquila que vocês vão ficar aqui em casa, eu vou despistá-los e vocês vão sair são daqui. E eu temo o Deus de vocês, porque eu fiquei sabendo os milagres que eles têm feito em vossas vidas. Tem chegado o comentário aqui que o mar vermelho se abriu, que o Jordão também. Vocês estão vencendo tudo e todos. E eu temo esse Deus que criou os céus e terra. Oh, maravilha. E eu quero que vocês façam um compromisso comigo, que vocês não me destruam, nem eu nem minha família. E aqueles 2 espias fizeram um compromisso e um juramento com aquela mulher, que quando eles entrassem na cidade, eles não tocariam num fio de cabelo dela, nem de quem estivesse dentro da casa, e ela deveria colocar um pano vermelho na janela da casa dela. E assim foi, meus irmãos. Ela despistou o povo daquela cidade, os soldados daquela cidade, eles foram na frente, eles estavam ainda no telhado da casa, e mais à noitinha eles foram embora são e salvos. Sabe o que eu aprendo com isso, meus irmãos? Aprendo o seguinte: nós estamos vivendo num mundo mau, nós estamos vivendo um momento difícil na nossa sociedade mundial, não é só no Brasil, onde a iniquidade tem tomado conta e o juízo vai vir. Juízo da parte de Deus, severa. Quem conhece um pouco do Apocalipse sabe o que eu estou dizendo. A iniquidade tem chegado a níveis alarmantes. Existe um nível para pecado, sabia disso? Quando o pecado começa a chegar nas narinas de Deus, Deus manda o juízo para a terra, e esse dia está chegando. Como se livrar então, pastor, desse dia do juízo? É se arrependendo dos seus maus caminhos. É fazendo como essa prostituta Raabe, crendo em Deus, porque Deus, Ele não tem discriminação com ninguém. Ele está de braços abertos para receber prostitutas, homossexuais, todos que querem se achegar até Ele, porque quem faz a mudança não é um homem, mas é o Espírito Santo de Deus. Nesse mundo chamado, que podemos chamar de Jericó, os cananeus, Deus ainda está com uma graça divina do Senhor Jesus sendo derramada sobre nós. E todos aqueles que confessarem ao Senhor e se entregarem a Ele, pode participar dessa ceia e serem guardados pelo Pai. Amém? Às vezes a gente lê a história e a gente fala: por que então numa história dessa vai contar a história justamente de uma prostituta cananeia? Se os cananeus já não tinham significado nenhum para o povo judeu, imagine uma prostituta. Sabe por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas.
Pastor, mas eu já pequei tanto, eu já errei tanto, eu já fiz tudo de tanto, eu acho que não tem misericórdia para mim. Se tu confessares diante do Senhor as vossas iniquidades, se humilhar perante Deus, o Senhor tem todo o poder de perdoar os vossos pecados. Então não se sinta constrangido, não, se sinta agraciado por Deus por este convite. Amém? Mas como vencer essa cidade chamada Jericó? As armas a qual os judeus tinham não faria nem cócega às muralhas. Eram 7 metros de largura. Como enfrentar? Que arma que eles poderiam ter para destruir isso? E aí eles buscaram em Deus uma estratégia. E Deus fala para Josué: Josué, é o seguinte, você vai pegar os sacerdotes e todo o povo, e durante 7 dias vocês vão rodear a cidade. E no 7º dia, vai a arca, vai os sacerdotes, e vocês vão rodear 7 vezes no último dia. E quando vocês rodearem no 7º dia, 7 vezes, na 7ª vez, os sacerdotes vão tocar o chofar, a buzina, mas bem forte, e o povo vai gritar com grita, diz a palavra, bem alto, e o milagre vai acontecer. Ah, meus irmãos, muitas vezes em nossas vidas, os planos de Deus não são os nossos planos. Não é do jeito que nós queremos. Fala para o seu irmão, não é do jeito que você quer. Não é do jeito que nós queremos. A nossa oração é pura hipocrisia. Senhor, eu quero a salvação do fulano, então faça assim, assim, assado. A gente passa o roteiro de como tem que ser o milagre. Senhor, eu preciso daquele carro para trabalhar, então dê condições para aprovar aquele crédito em tal lugar. Não é errado a gente falar o que nós queremos, mas antes, acima de tudo, devemos falar ao Senhor que seja feita a tua vontade. Quantos de nós já tivemos situações a qual nós planejamos de um jeito e aconteceu de uma forma totalmente diferente quando nós colocamos aquilo diante de Deus? Eu já passei por N problemas que eu falei: Senhor, eu não sei como vai ser resolvido, mas eu tenho a certeza que o Senhor vai resolver. Não importa do jeito que vai ser, seja feita a tua vontade. Às vezes, o problema que você está enfrentando hoje, você não está compreendendo, porque a estratégia de Deus para você conseguir uma vitória imensa lá na frente. Sabia disso? Então não reclame do que você está passando hoje. Às vezes Deus permite a gente ficar na solidão, a gente ficar meio de escanteio, para a gente aprender que Ele é Deus na nossa vida, porque muitas vezes Deus age no silêncio. Às vezes nós temos que separar para Deus, meus irmãos. A gente vive um mundo de muitas vozes. Nós somos atordoados com tudo e com todos, né? Com conselhos de lá, conselhos de daqui, e orientações de lá e de cá, e a gente fica perturbado, é a palavra correta. E muitas vezes nós precisamos, para ouvir essa estratégia de Deus, se isolar, se consagrar, se separar para Deus. Muitas vezes eu tenho aquela situação no pastorado, até no mundo empresarial, tomo algumas decisões e eu peço a Deus: Senhor, me ajuda, me ensina o que eu devo fazer. É assim contigo também? Tem problemas que você não sabe nem por onde começar a resolver? Eu não sei como vou resolver isso, pastor. Então, meus queridos, receba a estratégia de Deus no silêncio. Deus fará o que você tem que fazer. Deus é uma palavra profética para a tua vida. Deus fará para você o que você tem que fazer. Separa para Deus. Se reserve para Deus. Confie nele. É confiar em Deus. Mas eu acho que tem que fazer isso, isso e isso, e me falaram isso. Não, acalma o coração. Fique calmo.
Peça conselho para as pessoas que você acha que as pessoas são dignas de lhe aconselhar, que sejam tementes a Deus. Está uma crise conjugal, vai se aconselhar com alguém que já divorciou 10 vezes. Qual que vai ser o conselho? Divorcia. Está passando por uma situação difícil, vai pedir conselho para quem que você sabe que tem uma vida no altar com Deus. E ore a Deus, para ver se aquele conselho é da parte dele, para que ninguém te engane. Que tem de pessoas tomando decisões erradas por não quererem ouvir a voz de Deus e estratégias de Deus, vocês não têm ideia. E as estratégias de Deus são ótimas, são excelentes. E outra coisa que é importante: se Deus lhe deu a estratégia, você deve ir até o fim. Se o povo tivesse rodeado só um dia as muralhas, teria acontecido alguma coisa? 2 dias? Também não. Agora Deus lhe dá uma promessa, lhe dá uma estratégia e você para no meio do caminho. Deus, Ele não fica feliz com covardes. Hã? Agora você crente, servo de Deus, vou orar, vou buscar Deus, vou proclamar o Evangelho de Jesus. Senhor, louva que pode contar comigo, estou aqui, não estou ali. É uma alegria. No primeiro obstáculo que a pessoa enfrenta, já abandona Cristo. Não pode rodear só uma vez. Tem que ir até o fim. E o povo foi até o fim. E de uma forma sobrenatural, após a 7ª volta do 7º dia, o soar da trombeta e o grito do povo, a muralha foi abaixo. Você pode glorificar a Deus? Não existe impossível para Deus. Você pode repetir isso comigo? Não existe impossível para Deus. Se eu estou diante de Deus, se a estratégia é de Deus, se Deus está na minha frente, se eu estou conseguindo o conselho dEle, se Ele falou que vai me dar a vitória, Ele vai me dar a vitória. Ah, pastor, mas esse meu familiar não tem mais jeito, mas Deus já falou para mim que vai salvá-lo, então ora, persevere, que no tempo certo ele vai se render aos pés do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ah, pastor, estou tentando tanto ter um negócio próprio, ter êxito dentro do meu trabalho, mas está difícil, mas Deus falou que vai me dar a vitória, então vai até o fim, porque Ele é poderoso para assim o fazer. É confiar em Deus. Se uma muralha de 7 metros, de uma altura imensa, caiu por terra, que é o nosso problema perto dessas muralhas? Amém? E o povo entrou em Jericó e acabou com aquele povo. E aquele povo era um povo extremamente iníquo, meus irmãos. Os cananeus adoravam, um dos deuses que eles adoravam é o Deus chamado Moloque. Esse Deus chamado Moloque exigia daqueles que o reverenciasse que entregasse os seus filhos a ele. Então esse Deus Moloque, ele tem 2 mãos assim, aonde as pessoas colocavam os seus filhos e colocavam fogo nos seus filhos. Era uma promiscuidade terrível naquele lugar. E por que Deus falou para destruir aquele povo? Para que o povo não se contaminasse com ele. Conseguiram a vitória. E Deus falou: não pegue sequer um vaso, nenhum despojo desse povo, nada é para pegar. Conforme foi combinado, Raabe foi liberta com aqueles que estavam na sua casa. E eles seguiram. Próxima cidade chamada Ai. E Josué, com toda aquela felicidade do povo, fala: agora nós vamos tomar Ai também. E enviou alguns homens até Ai, só que alguns homens foram. E cerca de 30 e poucos homens acabaram morrendo, porque o exército de Ai era muito forte. E Josué, ele chorou muito. Senhor, se o Senhor está conosco, falou que nós não perderíamos ninguém, porque morreu então os nossos irmãos. E Deus fala para Josué, que fala que no meio deles existia um anátema,
ou seja, um que se tornou amaldiçoado. Ele fala: enquanto vocês não tirarem essa pessoa do meio de vós, a maldição vai ser sobre esse povo e eu não vou ficar mais com vocês. E Josué, ele se desespera e vai buscar a Deus. E Deus fala para ele fazer a convocação, e aquela pessoa teria que sair do meio do povo. E essa pessoa foi uma pessoa chamada Acã. E Acã, meus irmãos, pegou capa, uma boa capa dos babilônicos, os despojos, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. Ele não cumpriu com aquilo que Deus falou e trouxe maldição para dentro do povo. Conseguimos a vitória, graças a Deus. Nós não podemos voltar atrás. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Aquele que se drogava e fazia uso de álcool, entorpecentes, não volta atrás. Pedro fala em sua epístola que aquele que volta atrás é como se um cachorro voltasse a comer os seus vômitos. Sabe por que tem muita gente que usa Deus? Está tudo ruim, está tudo mal, prossigo firme ao Senhor. Consegui o que eu queria, não quero mais saber de Deus. Pecou contra Deus, está em pecado contra Deus, e vai assumir as suas devidas consequências. Igreja não é lugar de gente perfeita, mas nós não podemos deixar que a iniquidade tome conta de nós. Pastor não pode deixar que algum obreiro tenha uma vida dupla aí fora. Tem a sua esposa titular e 10 de reserva. Tem uma vida abençoada na igreja, mas fora espanca a mulher e filhos. É pecado e toda a congregação acaba pagando o preço se a gente não toma a atitude que tem que ser tomada. Sabia disso? Você, pai e mãe de família, que sabe que no seu lar está acontecendo situações que não é do agrado de Deus e você tem abaixado a cabeça para isso, Deus vai cobrar de você. Tu és a autoridade dentro do seu lar. Não deixe que a maldição entre dentro do seu lar. Até a idade de 18 anos, os seus filhos têm que lhe obedecer. Ame o seu filho, sendo duro com ele às vezes. Amém? Amém, meus queridos? Quem quer vencer as batalhas aqui? Se coloque em pé nesse instante. Glória a Deus. Amém? Essa palavra falou muito comigo, meus irmãos. Eu creio que falou com cada um dos irmãos. Amém? Eu quero fazer um convite aqui nessa noite. Pode ser que você esteja na cidade chamada Jericó, envolvido com todas as práticas imundas dessa cidade, deste mundo chamado Jericó, que é o nosso mundo. Mas como o Senhor fez com Raabe, Ele quer fazer contigo nessa noite também. Pode ser que você já foi do lado do Senhor, mas hoje você voltou para Jericó e Deus está te chamando e te convocando, que você tem que voltar. Então nessa noite eu quero fazer um convite a todos os irmãos que querem se juntar a esse exército de Deus, que querem fazer parte deste povo consagrado ao Senhor. Deus não se importa o que você fez ou deixou de fazer, você não precisa falar para ninguém, a não ser direto com Deus. Mas nós precisamos orar por você nessa noite. E Deus lhe trouxe aqui, porque nós precisamos orar por você. Se tem alguém aqui no nosso meio que quer se reconciliar com Deus, ou tem aqui alguém em nosso meio que está dentro de Jericó, e não quer ser destruído,
mas quer se achegar ao Senhor no dia chamado hoje, vem aqui à frente. Amém? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu vou orar pela tua vida. E o seu nome vai ser escrito no livro da vida hoje. Amém? Eu sei que tem alguém aqui no nosso meio que precisa receber essa oração. Quem convence não é o pastor Alcova, mas é o Espírito Santo de Deus. Tem alguém aqui no nosso meio? Vem aqui na frente, igreja, feche os olhos, amém? Pode vir aqui à frente, eu vou orar por você. Eu sei que o Espírito Santo está falando contigo. Em casa também, eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo e estão sentindo o toque do Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos. Eu sei que você tem passado por alguns momentos bem difíceis, por dificuldades e batalhas que você não sabe como enfrentar. Mas no dia chamado hoje, tu vai conseguir ter a vitória na sua vida. Eu vou orar por você. Meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua igreja. Eis aqui a tua igreja. Eu peço a Ti que o Senhor entre com providência na vida de cada um dos irmãos, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Peço a Ti que o Senhor salve nessa noite, que o Senhor liberte nessa noite. Eu peço a Ti que o Senhor nos dê estratégias da Tua parte, para tomarmos as decisões corretas em nossas vidas. Que não venhamos agir com nosso braço, meu Pai, com a nossa força, mas que a força seja do Senhor. Que nós tenhamos, meu Pai querido, esses conselhos cravados em nossos corações. E venhamos em todo tempo ouvir os conselhos da Tua parte e ter a vitória. E nos comprometemos do nome do Senhor ser glorificado por toda a minha vida. A vida do Teu povo. Nos ajude nessa caminhada, Senhor. Nos oriente, Pai. É que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor.